Abre os corações, atenção para Senhor, Pai amado, seja amigos, Senhor, transporte, liberação para aqueles que têm de maneira preciosa, que essa obra que ela continue, que ela continue em favor das pessoas. Nós não sabemos quem são todas, mas o Senhor sabe cada uma delas. Que o Senhor nos conduza nesse culto até o final do da sua obra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus, as palmas do ao Senhor. Amém. Glória a Deus pela vida do professor Mateus, que veio aqui na direção do Espírito Santo, dirigiu esse culto para a glória de Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, aqui presente, como nós já dissemos. O irmão Israel, o Oscar também, que essa semana nós estamos observando. Aí graças a Deus, o Oscar veio hoje também para a glória de Deus. Nossa irmã Israel, como eu já disse, a irmã Ismaí, foi uma surpresa muito boa. Eu vi, a irmã Ismaí chegou, mas o irmão Juracê, hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus Cristo. E glória a Deus, nós somos um povo feliz, não temos motivo, como o nosso irmão Juraci trouxe aqui, uma boa lembrança. Realmente, eu lembro que, como minha mãe, desde criança, nós fomos criados, né, no berço evangélico, então eu me lembro bem dessa época também. E eu lembro que realmente as reuniões dos santos eram uma coisa linda, que dá realmente saudade da gente lembrar. Por conta disso, por conta. Aquela hora eu baixei, não entrou aqui. Amém, glória a Deus. E a felicidade que tinha era muito bom, né? Da gente ver, da gente ouvir, da gente apreciar os crentes se reunindo para celebrar o nome de Jesus. Tinha até aquela pergunta que ficou assim: quem está feliz com Jesus dá glória a Deus? Todo mundo está naquele glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Nós vamos hoje concluir o capítulo 5. É o primeiro capítulo do Sermão da Montanha, o sermão que Jesus está pregando. O próprio Senhor Jesus, o maior pregador de toda a história, está pregando. Você que entrou aí pelo Facebook, está assistindo essa live, continue na live. Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Mateus capítulo 5. Antes de entrarmos na palavra, eu quero convidar a irmã Ismaí, o irmão Juraci, esse casal de Deus, para vir aqui à frente. Em nome de Jesus. E as mãos em nome de Jesus, vamos estar orando por vocês. A igreja estende a mão para cá, vamos abençoá-los em nome do Senhor Jesus, amém? Pai Santo e Eterno, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos, graças te damos pela vida da irmã Ismaí, do irmão Juraci, Pai, teus filhos, teus servos que aqui estão. Pai amado, em nome de Jesus, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha abençoá-los. Nós pedimos a tua bênção sobre eles. Nós rogamos, ó Deus, que as misericórdias do Senhor, Pai, sejam sobre eles. A bênção, a graça do Senhor. Pedimos ao Pai que o Senhor venha agir, Deus amado, em favor deles. Pedimos a tua proteção sobre eles. Pedimos, ó Deus, a tua forte mão com eles, ó Pai amado. Porque a mão do Senhor nosso Deus está com todos aqueles que o buscam para o bem. Nós abençoamos eles em nome de Jesus Cristo, como igreja. Nós abençoamos eles em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Meu Pai Santo, nós rogamos sobre os altos céus, estenda as tuas santas mãos para abençoar mais e mais, Pai. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Poder sentar, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Glória ao Senhor nosso Deus. Mateus capítulo 5.
Mateus capítulo 5. Eu estava hoje observando aqui e vendo uma fórmula. Uma fórmula que tem para a gente ser amigo, para a gente ser filho de Deus. Existe uma fórmula para a gente ser filho de Deus, né? E às vezes queremos. E eu fiz uma pergunta, coloquei até lá no Facebook, eu estava pensando sobre uma pergunta. Você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Todo mundo, quem quer dizer que não é filho de Deus? Ninguém quer ser filho do diabo, mas filho de Deus todo mundo quer. Todos nós queremos ser filho de Deus e somos filhos de Deus. Graças a Deus por isso. Mas existe uma fórmula dada por Jesus para sermos filhos de Deus. E Jesus disse isso aos seus próprios discípulos: para que vocês sejam filhos de Deus, vocês têm que fazer isso, isso e isso. Uma fórmula, né? E aí João vai escrever: e todos quantos o receberam, todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí vem a questão religiosa, que às vezes não é tão prática, é meramente religiosa mesmo, que é você fazer oração. E nós fazemos aquela oração, chamamos às vezes a pessoa à frente. Aqui não temos muito esse hábito, mas em muitos lugares se faz e chama a pessoa à frente e aí começa a falar, né? Que a pessoa está aceitando Jesus. Aí a pessoa fala: Senhor Jesus. Aí o pastor fala e a pessoa repete: Senhor Jesus, eu te recebo. Aí a pessoa repete: eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Então aí é receber Jesus, e aí já está sendo feito filho de Deus. Bom, é uma introdução, é uma coisa boa, mas não é tudo. Porque receber Jesus Cristo não é apenas, né, uma oração que fazemos. Não é receber Jesus. A irmã Maria veio aqui e ela falou sobre nós termos a recebido com amor. E realmente é assim que nós a recebemos, e recebemos todos os irmãos e irmãs que estão aqui hoje. Devemos receber uns aos outros com amor. Mas se a irmã Maria estiver sentada, passa, irmã, passa, aí senta lá, e ela entendesse o contrário, porque às vezes a gente chega determinado, a gente entende o contrário. A gente entrou, tudo bem, a pessoa não nos colocou para fora, mas a gente não foi bem recebido. Tem diferença. Então, receber Jesus não é meramente a gente orar e dizer: Jesus, eu te recebo. Não é só isso. Não é só dizer: Jesus, eu te recebo. Receber Jesus é aceitar o que Ele tem a dizer. É ouvir o que Ele tem a falar. É ouvir o que Ele tem a falar. É ouvir, é entender o que Ele tem a dizer. Ele é mestre, Ele é Senhor, Ele é Rei. Então receber Jesus tem a ver com aceitar a palavra dEle, com ouvir a palavra dEle, com entender o que Ele está querendo, com entender a vontade dEle, perceber qual é a visão dEle e aceitar. Aceitar. E isso o próprio Senhor Jesus vai dizer: aquele que não renuncia a tudo por amor de mim, não pode ser meu discípulo. Então receber Jesus Cristo tem a ver com renunciar tudo para seguir Jesus Cristo. Isso é receber Jesus. Ninguém tem como receber Jesus apenas de palavra. Leva-nos a atos, a práticas. Receber Jesus tem a ver com ação, com prática, está em movimento. Não é apenas palavra. A única palavra que vale é a dele, justamente. A nossa, a gente precisa estar sempre observando a dele. Então a única palavra que vale realmente é a dele. Porque se nós ficarmos apenas em palavra, na oração: eu te recebo, Jesus, eu te recebo, Jesus, e quando ele fala: vem, eu falo: não vou não. Faz isso, não faço não. Muda isso, não mudo não. Eu não recebi. E eu na palavra chego lá e falo: eu te recebo, não posso. Então vamos lá. Jesus dá uma fórmula do que João escreve lá, o que é receber, e aqui Jesus vai dizer: para que vocês sejam filhos de Deus. Ao final do capítulo, a partir do versículo 43, amar os inimigos. É a parte mais difícil para mim, eu acho, desse sermão. É essa.
E toda pessoa que diz que caminhar com Jesus é fácil, essa pessoa ainda não ouviu a palavra de Jesus como ela deve ouvir. Vamos ler. Eu estou lendo aqui na NTLH. Está um pouco diferente, mas é o mesmo conteúdo. Vocês ouviram o que foi dito? Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está nos céus. Viram a forma? Conseguiram perceber? Amem os seus inimigos, orem pelos que perseguem vocês, para que vocês sejam feitos filhos do Pai de vocês que está no céu. Porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Jesus, nesse sermão, já havia falado de muitas coisas que nós já analisamos aqui. Já havia falado sobre o ódio, já havia falado sobre o adultério, sobre o divórcio, sobre o juramento, sobre a vingança. E Jesus é tão sábio, maravilhoso, que ele primeiro fala sobre a vingança e depois ele fala do amor aos inimigos. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque às vezes, quando a gente entra aqui, eu mesmo já fui tentado várias vezes a falar, amar aos inimigos é apenas não me vingar. Mas Jesus fala sobre não se vingar, e depois ele insiste no amar os inimigos. Nós observamos que no versículo 20, o Senhor Jesus Cristo, ele diz claramente que a nossa justiça tem que ir além da justiça dos fariseus, dos judeus daquela época. Os fariseus praticavam os 10 mandamentos, eles praticavam a lei de Moisés. E a nossa justiça tem que ir além de uma prática meramente religiosa, como eu acabei de falar. Tem que ir além disso. Porque se não for além disso, versículo 20, se a gente for ler, Jesus vai dizer, vocês não vão entrar no reino dos céus. Se não for além, não vão entrar na redenção. Então cada ponto que Jesus vai apresentar da lei foi dito aos antigos, isso e isso. Os camaradas praticavam. Jesus diz, mas eu quero que vocês vão além disso. Vocês precisam ir além disso. Nesse último ponto, nós não vamos encontrar na lei de Moisés. Não existe na lei, não existe nos profetas, não existe nos salmos. Amai vossos amigos, amai o seu próximo tem. Amai os amigos também tem. Sobre os irmãos lá, os judeus. Um judeu não podia fazer outro judeu de escravo, um judeu não podia emprestar dinheiro à usura para outro judeu. Isso era o exercício do amor. As coisas que eram vendidas no ano do jubileu, que era 50 anos depois, voltava para quem foi pobre e vendeu aquela herdade, voltava no ano do jubileu, ou então saía por um preço mais barato. Então isso era o amor pelos amigos. Só que devido à cultura, devido aos moldes que vem se moldando, às vezes nós encontramos, inclusive nos salmos, alguns salmos precatórios de Davi, onde ele é bem incisivo contra os inimigos dele, onde ele ora mesmo precisamente, e a gente vai vendo que aqui já na tradição oral, é algo extra-bíblico, fora da Bíblia, eles já tinham desenvolvido uma tradição de dizer um mandamento que não tinha nem na Bíblia. Amai seus inimigos e odeiem amai seus amigos e odeiem seus inimigos. Jesus, então, ele não vai falar contra amar seus amigos. É óbvio que a gente tem que amar nossos amigos. É óbvio que a gente tem que amar nossos irmãos. Irmãos de sangue, irmãos em Cristo, nós devemos amar. O apóstolo Paulo vai dizer que aquela pessoa que despreza sua família, aquela pessoa que despreza seus filhos, aquela pessoa que precisa da sua ajuda, seu familiar que precisa da sua ajuda, a
pessoa que despreza esse familiar, ela negou a fé. E é pior do que o incrédulo. É pior do que o incrédulo. Quem nega a ajuda a seu sangue é pior do que o incrédulo. Negou a fé. Negou a fé. Então, o ame seus amigos, Jesus não vai criticar. E a gente vai continuar fazendo o ame seus amigos. Jesus vai falar contra odiar seus inimigos. É algo natural. Os judeus já haviam caído nessa pessimismo natural do ser humano. E Jesus vai dizer não, eu vou dizer o contrário. Amem seus inimigos. É impossível? Não, não é impossível. Nós temos hoje o Espírito Santo que nos dá graça, que nos dá força. E Jesus vai dizer que essa é a única maneira de sermos filhos do nosso Pai que está nos céus. É assim que seremos filhos de nosso Pai que está nos céus. Há muita gente dizendo que é filho de Deus, crente, mas não tem um pingo de amor no coração. Às vezes até tem pelos mais íntimos. Pelos mais ou menos já não tem. Pelos inimigos piorou. É o ódio mesmo. Continua no mandamento dos rabinos. Amai seus amigos e odiai seus inimigos. Bom, mas canta nos cultos, eu sou teu filho, eu sou tua filha. E tem o negócio do desenvolvimento da teologia da paternidade, da filialidade. Mas não existe filho se não for assim. Jesus está dando para nós uma fórmula de como ser filho de Deus, aos olhos de Deus e aos olhos do próprio Jesus. Que não diz, o sol vai nascer para quem fizer o bem, igual o Papai Noel. Só traz presente para quem foi bom o ano todo. A lenda do Papai Noel. Não, é assim. Deus amanhece um dia e fala, o sol só vai nascer para quem foi bom ontem, domingo. Segunda-feira o sol só nasce. Se não, todos nós estamos perecendo. Tinha perecido. Por quê? A gente pega por pensamento, palavras e curados. Só ia nascer o sol para os anjos eleitos. Porque para nenhum ser humano ia nascer. Já pensou se Deus fizesse isso? Mas tem um irmão que passou 24 horas jejuando, orando a mim. Esse irmão estava mole mesmo. Ele ainda consegue ver o sol. Não, mas ele está perdido. Está perdido. Mas Deus faz o sol nascer sobre maus e bons. Se a pessoa foi boa no domingo, o sol vai nascer segunda, não é o dia dela, ela vai ver o sol de Deus nascer. Aquecer, ela vai lavar a roupa, ela vai estender no varal, a roupa vai secar. Se ela plantar uma coisa no dia que a chuva cair, a chuva vai descer, vai molhar ali a plantação dela bonitinho, igual molha do justo, da pessoa boa, vai molhar daquela pessoa ruim também. A chuva vai descer na plantação dela, vai molhar também. Do mesmo jeito, Deus vai mandar a chuva para maus e bons, Deus vai mandar o sol para maus e bons. Irmãos, eu quero trazer para nós um exemplo de forma didática do que é que Jesus está mandando nós fazermos. É uma história muito conhecida por nós e é muito pregada sobre a capa, a túnica que foi dada a ele por Jacó. A história de José. A história de José. José, nós conhecemos bem ele porque ele foi vendido pelos irmãos, conhecemos bem ele porque Deus o fez governador do Egito, conhecemos bem ele porque Deus deu a ele interpretação de sonhos, e através desses sonhos, primeiro que Deus cumpriu os sonhos que ele teve, então é muito usado ele, José é muito explorado nisso, a história dele sobre sonhos que Deus realiza, sobre promessas que Deus realiza, ninguém pode parar, ninguém pode matar quando Deus dá uma promessa, tudo isso é bom, é válido. Sobre a túnica, há muitas mensagens pelo mundo afora sobre a túnica de várias cores que Jacó deu para José, mas pouco se observa o trabalhar de Deus na vida de José. Poucas vezes nós observamos o porquê Deus, entre os 11, na verdade 12, porque Benjamim já era nascido, entre os 12 Deus escolheu José para usar, mesmo com aqueles meios terríveis, mas foi o único que Deus colocou ali para obrar aquele livramento para os outros 11 e para o restante do povo. Por que Deus escolheu José? Falamos muito sobre os sonhos de José, mas por que Deus escolheu José? E qual era a obra de Deus na vida de José? E José, mesmo no Antigo Testamento, mesmo não vivendo no tempo da graça que nós vivemos, mesmo não vivendo no tempo
momento da graça que nós vivemos. José viveu isso aqui que Cristo manda. José viveu. José hoje vai nos ensinar, na prática, o que é que Cristo está mandando. E sim, é possível fazermos isso que Jesus está mandando. Amarmos os nossos inimigos. É possível. Observe o livro de Gênesis, capítulo 50. Depois que Jacó, o pai de José, morre, depois que estava todo mundo no Egito, Jacó morre. E aí os irmãos de José, Gênesis capítulo 50, versículo 15, olha o que diz. Depois da morte do pai, os irmãos de José disseram: talvez José tenha ódio de nós e vai se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Por que os irmãos de José pensaram isso? Porque possivelmente fizeram um exercício de empatia mal feito, né? E falaram: se eu estivesse no lugar de José, eu me vingaria. Se eu estivesse no lugar de José agora, meu pai morreu, não está vendo? Eu ia me vingar. Porque o que nós fizemos realmente foi cruel. Eu não perdoei, não. Aí Simeão olha para Levi e fala: eu também não. E Judá olha para o outro e fala: tá vendo aí que vocês fizeram? Eu também no lugar dele, não sei não, mas eu acho que não perdoava não. E os 10, porque Benjamim estava fora dessa. Benjamim era mais novo, não estava envolvido no meio daquela porcariada. Mas os 10 ali entre si falaram: rapaz, você está certo mesmo. Acho que José agora ele pode. Motivo para isso ele tem. Eu faria. Basicamente isso, eu faria. Eles acreditaram tanto que José faria isso, por quê? Porque eles fariam. Óbvio. Isso é claro. Quando eles pensam esse mal de José, porque eles pensavam que José era igual a eles. Eles não sabiam da obra, do trabalhar de Deus na vida de José. E de que José realmente era um filho de Deus, conforme Jesus manda. José seguia a fórmula que Jesus deu. Cá no Novo Testamento, José já seguia lá no Antigo. A fórmula. Observe o que os irmãos de José fizeram. Então mandaram dizer a José: mentiram ainda. Isso aqui era mentira, não está escrito. Antes que o seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte: por favor, perdoe a maldade e o pecado de seus irmãos que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus de seu pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou. José chorou quando recebeu essa mensagem. Óbvio que Jacó não deixou isso. Óbvio que Jacó não falou isso. Jacó conseguia ver a obra de Deus na vida de José. Diferentemente de seus irmãos, Jacó conseguia ver. Desde antes deles fazerem aquilo, Deus já revelava a Jacó a obra de Deus na vida dele. Eu critico Jacó às vezes pelo sistema dele como pai. Não foi muito bom. Mas talvez era isso que tinha no coração dele. Ele via a graça de Deus sobre José. Ele sabia que José tinha uma luz diferenciada agindo nele, mudando ele por dentro. E talvez por isso, todo esse amor, toda essa, de um eleito para eleito, Jacó via isso em José. E José chora. Mas observe a resposta de José. Vamos para o versículo 19. Mas José respondeu: não tenham medo. Eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Não. Amém? Até aqui. Depois a gente continua. José está dizendo: eu não vou me colocar no lugar de Deus. Quem é o vingador? Engraçado que José não tinha carta de Romanos nas mãos. Quando diz: não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar de Deus. Mas José já falava: não vou me colocar no lugar de Deus, a quem a vingança pertence. A quem é que a vingança pertence? Deus. José, então, amar os inimigos vai além de não se vingar. José não se
se vingou de seus irmãos e falou: não tenham medo, porque eu não vou me vingar de vocês, eu não vou me colocar no lugar de Deus. Vocês fizeram mal, mas Deus transformou esse mal em bem. Eu não vou me vingar. Nosso professor Mateus trouxe a palavra sexta-feira sobre a vingança que Jesus proíbe. E José não fez isso. Só que José vai além do não se vingar. E aquilo que Jesus ensina para nós fazermos é isso aqui que José vai fazer. Observe que ele continua a dizer: não tenham medo, versículo 21. Eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Eu não vou apenas não me vingar, eu vou cuidar de vocês. Vocês ainda precisam de cuidado. Acabaram de perder o pai, que era o cabeça, era o patriarca, era quem tomava a direção, era quem ouvia a voz de Deus. Desce aqui, vai para tal terra. Era Jacó que recebeu as instruções de Deus. É Jacó que caminhou até Betel, depois que Simeão e Levi entrou na cidade de Siquém, matou os homens de Siquém, e Jacó previu que a ira, não só de Deus, mas humana, ia cair sobre os filhos dele. O povo da terra ia se vingar daquilo. E Jacó ouve a direção de Deus e fala: bora, abandona os deuses estranhos que eu vou consultar Deus. E Deus fala: desce para Betel. Cadê eu vou falar contigo? Jacó vai para Betel. Chega em Betel, Deus mostra para onde ele devia ir, e ele foi. Era Jacó que recebia. Era sobre Jacó que estava essa bênção. A mesma bênção que estava sobre Abraão, que recebia o direcionamento de onde devia caminhar. Estava sobre Isaac, que era onde recebeu o direcionamento de onde ia caminhar. Agora também estava sobre Jacó. E quando Jacó morre, como é que estão os irmãos de José? Como ovelhas que não têm pastor. Se José não faz isso, se Deus não provê essa graça no coração de José, e José se torna agora, porque aquele era a vontade de Deus, aquele era o lugar que Deus já havia falado para Abraão lá atrás: seu povo vai ficar numa terra estranha que vai ser escravo. Era o Egito que era o lugar. E Deus coloca José como esse pastor nesse momento ali, para apacentar aqueles outros irmãos, 10 irmãos que o venderam. José agora está sendo ali o cabeça e vai cuidar daqueles 10 irmãos que o venderam. É ele que vai estar no lugar de Jacó. Por mais que os irmãos naquele momento nem entendessem, achassem que seria diferente, mas Deus preparou José para estar ali, para amar aqueles que o odiaram, que tramaram a morte dele. Vender ele para os ismaelitas foi a solução que Judá encontrou mais humana, vamos assim dizer. Vender José como escravo foi a solução mais humana que Judá conseguiu, porque Simeão, Levi e outros queriam destruir, rasgar ele, estraçalhar ele. Outros queriam deixar ele no poço para morrer de fome e de sede lá dentro. Só Rúben e Judá. Mas Rúben saiu. No momento que estava vendendo José, Rúben, que era o mais velho, saiu para fazer alguma coisa. E Judá, que era, vamos dizer, um legislador no meio deles, conseguiu essa solução mais humana para não poder matar José e livrar ele do ódio dos outros irmãos. E agora José vai dizer, mesmo para Simeão, que disse vamos matar ele, mesmo para os outros que disseram deixa ele nessa cova para morrer, e José estava ouvindo lá na cova, mesmo para ele José vai dizer: eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Eu vou cuidar de vocês e dos seus filhos. Não é só de Benjamim, que é meu irmão, de pai e mãe, e os sobrinhos meus que nasceram de Benjamim, porque ele estaria cumprindo os mandamentos antigos que Jesus fala lá: ame seus amigos e odeie seus inimigos. Agora eu disse Simeão, pode cair fora, Simeão, sai fora. Você queria me matar naquele? Lembra? Você está lembrado, Simeão? Você está lembrado, fulano, que você queria me deixar naquela cova lá para morrer? Você se lembra disso? E vocês dois, que me jogaram dentro do fundo do poço, que eu quase quebrei uma perna e um braço lá dentro, vocês estão lembrados disso? Eu não vou me vingar não, mas vocês querem fora. Pode vazar daqui, suma da minha frente, eu estou muito de ideia. Eu só vou cuidar de Benjamim, que é meu irmão, que eu amo,
Judá, mais ou menos, você pode ficar um pouquinho mais distante, Judá, mas pelo menos você me deu essa solução horrível, mas foi a que você arranjou, viu? E Rúben, mais ou menos também. Mais ou menos, porque pelo menos me deixou vivo. Agora Simeão e os outros aí podem vazar. Vaza. Cuidarei de vocês, porque José entendeu um projeto de Deus, que vai além daqui, além dessa época. Sereis filhos de Deus. Deus, ele é eterno. Deus, ele não está apegado ao tempo. Deus, ele não está apegado a uma era. Deus, ele é eterno. E toda pessoa que é filho se torna filho de Deus quando ela transcende dessa ira terrena, passageira, quando ela transcende a mentalidade dela, passa para o reino de Deus. E ela entende que essa era vai passar. E que tudo aqui vai passar. E o que importa é o porvir, é a eternidade, é o que vem depois. Por isso fica fácil liberar o perdão, porque já não vivemos mais para aqui. Vivemos para o reino de Deus que virá, para depois daqui. É isso que José mostra, ele fala, vocês fizeram isso para mal, mas Deus fez o bem, para obrar um grande livramento para esse povo. José vai profetizar nesse mesmo texto que quando eles saíssem da terra do Egito, carregassem os ossos dele, porque Deus já botava os olhos de José no futuro. José não estava mais apegado àquela briga mesquinha daquela época, que já havia passado, aquele ódio mesquinho. É isso que Jesus está nos ensinando a gente superar as dores do passado, superar os traumas, superar, e o único caminho é o perdão, é o amor. O amor. Eu cuidarei de vocês, é o que José vai dizer, e dos seus filhos. Assim ele, José, os acalmou com palavras carinhosas que tocaram os corações deles, daqueles que o lançaram na cova, daqueles que o venderam para ser escravo, daqueles que estavam babando de ódio, querendo destruir ele. José consolou o coração deles, José acalmou o coração deles, José colocou palavras carinhosas que tocaram o coração deles. É isso que Jesus está falando. É isso que Jesus está falando. Vai além. Bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem, tenhais amor no coração. É isso que precisamos desenvolver para sermos filhos de Deus. Para sermos. Sem essa graça, não existe filialidade. Existe ilusão, religiosidade. Como eu falei no início, recebo ao Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. E as mágoas do passado, as pessoas que eu odeio, continuam odiando. Não recebeu. Não recebeu, porque está rejeitando a fórmula que ele dá. Está rejeitando a fórmula. Eu fazia administração. E graças a Deus, as professoras, os professores eram muito generosos. Até porque tem cálculos que são bastante difíceis. Cálculos de juros, de outras coisas, são bem difíceis. Só que em todas as provas, em todas as questões, elas colocavam a fórmula. E eu realmente não entendia o porquê alguns colegas não conseguiam chegar ao denominador comum. Não conseguiram resolver a questão. Eu simplesmente dizia, mas a fórmula está aí. Com a fórmula não fica fácil. Dá o QX, e soma total, e pá, mas tem a fórmula bonitinha. Siga a fórmula. Não tem erro. Não tem erro. É a mesma coisa de você, com os irmãos que tem veículo, tem carro, coloca lá no radar. Quando ele não endoida, né? Quando ele dá com precisão o caminho certinho, a rota, você segue retinho, não tem erro. Não tem erro. É só você seguir. Não tem como errar. Então a fórmula é importante. E Jesus está dizendo, a única maneira de vocês serem filhos de Deus é amando vossos inimigos. O amor de vocês,
que é uns pelos outros. Salmo 133, que nós abrimos esse culto. Salmo 126, que o irmão Juraci trouxe aqui. É importante uma oração coletiva. Coletiva. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Faze-nos, no plural, regressar outra vez do cativeiro, Senhor. Até nossas orações, a maioria das vezes são egoístas, só por mim. É só porque eu amo. Porque eu não conheço. É um filho de Deus, uma filha de Deus, que está passando uma necessidade, que está em uma aprovação, que está precisando de ajuda. Eu preciso interceder. Eu preciso orar de forma coletiva. Eu preciso entender que eu faço parte de um povo, um corpo, que é o corpo de Jesus Cristo. E se nós não manifestamos amor nem pelo corpo, não estamos nem igual aos fariseus, que amavam seus amigos, que faziam orações igual do Salmo 126, coletivamente, por todo Israel, por todos os judeus. Se nem em oração nós oramos de forma coletiva, apresentando aos irmãos e irmãs na Argentina, na Suíça, na Inglaterra, no Japão, na China, nos Estados Unidos, há irmãos nossos, irmãos em todo lugar. Há irmãos em alguns lugares que estão fugindo nesse momento de perseguição mesmo. Não tem 4 anos que o irmão, ele era tradutor da Bíblia, ele escreveu, eu esqueci o nome da Bíblia que ele escreveu, e colocou lá os comentários. Ele foi cortado em pedaços lá, em uma tribo da África, pelo Boko Haram. Ele foi cortado na frente da esposa. Primeiro ele foi cortado, depois eles cegaram a esposa e deixaram ela com essa memória. Cortaram os 2 braços dela e cegaram ela. E ele foi despedaçado. Foi despedaçado. Isso há 4 anos atrás, que eu lembro que foi na época da pandemia. Então até hoje, temos irmãos que estão passando literalmente mundo afora por perseguição. Quantas vezes oramos por isso? Quantas vezes nos lembramos de orar por isso em nossas orações? Todos os dias? Há irmãos aflitos por aí. Há irmãos que às vezes estão pregando e estão sofrendo ameaça. Há irmãos que estão passando necessidade. Há irmãos que estão sofrendo tentações. Quando nós oramos e falamos, Senhor, ajuda esse irmão que está sendo tentado para cair, não deixa cair, Senhor, tem misericórdia. Quantos são trazidos para nós em revelação? Quantos de nós temos isso quando estamos orando? A revelação de pessoas que vêm até nós, que Deus traz na nossa mente e fala, ore, apresente. Quantos de nós? Se não amamos nem os nossos amigos, porque são nossos amigos. Quem está em Cristo não necessariamente tem que ser nosso amigo. Ou então nós também não estamos. Se não interceder nem com nossos amigos, você imagina. E como é que somos filhos de Deus? Precisamos desenvolver. Precisamos praticar essa fórmula. Precisamos seguir essa fórmula. Ah, pastor, você está sendo legalista. Não. Mas todo evangelho leva à prática. Se não tiver prática, se for só uma fé pensamental, só na força do pensamento, não existe. A fé é prática, a fé é obras, a fé é ações dadas por Jesus. O legalismo são leis humanas, impostas, ou a pessoa seguir pelo seu próprio esforço de forma aparente. Agora a lei de Cristo, ela continua sendo lei. Lei de Cristo, mas continua sendo lei. Continua sendo lei. Se fizer bem, se não fizer, não tem nada. Se fizer bem. O que Deus vai dizer? Muitos me dirão naquele dia. Nós não podemos adiantar, porque isso é no capítulo 7. Senhor, Senhor, em teu nome fiz isso e aquilo. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Por muitos me disseram, Senhor, mas não fazem a vontade do Pai que está no céu. Não fazem. Então tem que fazer. Tem que praticar. Tem que botar a mão na massa. Tem que seguir a fórmula. Tem que seguir a lei de Cristo. Isso é ser legalista? Então tá. É o neolegalista. É o neotestamentário legalismo. Tem que ser. Se não for, não sai. Não tem como. Não existe filho de Deus se não for desse jeito. Se não seguir essa fórmula. Amai vossos inimigos. Duríssimo. Mas é verdade. É
É a verdade. Fica de pé nesse momento. Esse é o momento de nos colocarmos diante de Deus. Feche seus olhos de forma séria, de forma sincera diante da palavra de Cristo. Vamos fazer uma oração simples aqui agora, de confissão, de pedido de perdão, de liberação de perdão. Mas depois vocês carreguem essa palavra no coração de vocês, meditem no que Cristo está falando, no exemplo de José, porque às vezes vai chegar até vocês, só espere, porque às vezes quem feriu vai precisar de você lá na frente, talvez vai, e você precisa estar pronto. Talvez quem te machucou vai precisar de você lá na frente, e você precisa estar sarado, curado, igual José estava. Deixa o tempo, entrega tudo a Deus. Não se vingue, ok. Mas no momento que Deus querer que você estenda a mão, você vai estender. Mas isso só vai acontecer se você seguir a fora. Pai Santo e Eterno, diante de Ti estamos. Jesus, nós entendemos a Tua palavra, compreendemos perfeitamente que o Senhor nos manda de uma forma ordenada mesmo, é mandamento, amar os nossos inimigos, as pessoas que se fazem nossos algozes, não porque a odiamos, até porque o Senhor está justamente anulando a ordenança antiga da tradição oral lá dos judeus, dos rabinos, de odiar seus inimigos, que não é divina. O Senhor Jesus nos manda amar, amar tanto os nossos amigos, que esse amor respinga até nos nossos inimigos. Nos dê essa graça, Pai. A graça que o Senhor derramou sobre o coração de José, que o transformou, que o moldou, que ele não se tornou vingativo, mas ele fez além disso. Quando ele viu a necessidade daquelas pessoas ali, que não sabiam nem para onde ir, porque não tinham nem contato direito com o Senhor, não tinham a mesma intimidade que Jacó tinha, e agora estavam sem um orientador, estavam órfãos agora de pai e mãe, estavam ali, mesmo que homens formados, senhores, pais de família, mas todo aquele sistema que eles haviam vivido até aquele momento havia falecido. Eles possivelmente estavam quase que desnorteados e tiveram que buscar em José esse conforto, esse consolo.